A dinâmica silenciosa dos pré-vendedores e como isso tem afetado o desempenho do seu time comercial, do seu processo de vendas. Os pré-vendedores é muito comum que eles conversem entre eles em grupos de WhatsApp, selecionando quais são as melhores vagas de emprego. Eles determinam quanto eles querem ganhar, quais são as piores e as melhores empresas e quais são os empregos que eles vão escolher temporariamente para manter algum tipo de renda mínima salarial para trocar essa empresa depois quando eles encontrarem uma oportunidade melhor. E não tem nada de errado do ponto de vista do profissional ambicioso que quer alcançar novos voos e ser mais reconhecido pelo seu trabalho. O que está errado é o modelo tradicional de estrutura comercial que não funciona mais nos dias atuais, principalmente agora na era da inteligência artificial. Você, como dono de empresa, líder comercial, você gasta tempo recrutando, entrevistando, testando, treinando e você não tem controle quando esse profissional vai embora. E aí quando você resolve fazer um salário competitivo com o mercado, você não tem previsibilidade de resultado ou de retorno de investimento sobre esse profissional. Basicamente, você vai investir tempo, além do tempo de recrutamento, seleção, teste, treinamento, contratação, você vai ter um tempo de onboard, um tempo de treinamento, de rampa que todo ser humano precisa passar ao aprender uma nova habilidade, ao aprender uma nova cultura, novos processos, novas empresas. E aí você continua pagando esse profissional, esperando que ele te dê o retorno, e esse processo de onboard vai acontecer por padrão no terceiro mês. Completamente diferente quando você olha para a era da inteligência artificial, pensando que um departamento de pré-vendas ele não tem uma influência direta no aumento de resultados de uma empresa. Ele tem uma influência indireta, onde ele tem leads que apresentaram uma dor e levantaram uma mão de uma campanha inbound, ou ele recebe listas de prospecção enriquecidas dentro de um critério de qualificação para poder agendar reuniões por um fechador de negócios, ou ele pode receber recomendações, indicações de outros clientes ou outras pessoas que recomendaram a tua empresa para receberem algum tipo de proposta. Tudo isso é uma influência indireta dentro do processo comercial. E você paga muitas vezes caro por esse profissional e sofre com turnover, sofre com falta de previsibilidade e principalmente sofre com a limitação humana de execução de atividades geradoras de vendas, que todo humano tem um limite do quanto ele é possível produzir por dia e dependendo do estado emocional que ele estiver, ele produz mais ou menos. Totalmente diferente quando nós olhamos para o uso da inteligência artificial aplicada à execução de atividades geradoras de vendas dentro da estrutura operacional de uma empresa e dentro do departamento de pré-vendas. E aqui eu quero citar para vocês três pontos apresentados de forma simples, objetiva e estratégica do porquê é importante você implementar inteligência artificial no seu departamento de vendas e quais serão os ganhos que você vai ter como head comercial, como líder de equipe e também como dono de empresa. O primeiro ponto é: a inteligência artificial, ela não participa de ciclos de vagas e não está buscando oportunidades melhores. A IA não vai ficar em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, em grupos de LinkedIn, em eventos, ouvindo outras coisas do mercado, sondando outros empregos, outras oportunidades, pensando somente em si e não pensando na empresa. Uma inteligência artificial, ela é programada através de um prompt, seguindo a um modelo de linguagem, que é um LLM, ou um TTS, ou um STT. Ela simplesmente executa aquilo que ela for direcionada para executar. E quando nós passamos a pensar em IA
para pré-vendas, nós temos que ter uma mudança de mentalidade, porque aquilo que são as dificuldades que um time de pré-vendas humano teria, com a IA nós temos um outro cenário. São dificuldades distintas, são modelos de gestão distintos, mas quando nós colocamos na ponta do lápis quem custa menos e produz mais, a IA ganha com muitos pontos à frente. O segundo ponto a nós apresentarmos. A IA reduz drasticamente o tempo de entrada do lead e o primeiro contato, seja num processo inbound, ou ela também reduz o número de atividades, o número de retorno e execução e aumento de execução de atividades dentro de um processo outbound. Uma IA consegue conversar com inúmeras pessoas ao mesmo tempo. E desde que você faça um bom prompt alinhado ao teu script, ao teu processo comercial, ela consegue seguir as diretrizes de execução de atividades geradoras de vendas, de atendimento, de qualificação, de nutrição e também de agendamento com muito louvor. E o terceiro ponto é: a IA custa menos do que manter o ciclo permanente de contratação e substituição de pré-vendedores. Com a IA, você não vai ter o trabalho de recrutar, de testar, de entrevistar, de fazer um onboarding, de treinar e de corrigir e esperar o tempo de cada ser humano responder a uma resposta emocional e desenvolver uma nova habilidade, um novo hábito que muitas vezes pode demorar 28 dias, 3 meses. Uma IA, se ela não executar algo padrão que você quer, é simplesmente você ajustar o prompt dela. E esse ajuste prompt é simplesmente um texto de código que você pode colocar limitações do que você quer e do que você não quer que ela execute, quais são os processos que ela tem que executar, o que ela deve e não deve fazer. Quando você salva, simplesmente ela muda o comportamento no mesmo momento. A reflexão final desse vídeo é: não se trata de substituir pessoas, se trata de olhar para um novo processo e deixar para trás um processo que já está falido, que um dia foi importante, mas que hoje deixou de ser. Pensa o seguinte: 2026 é ano de eleição. 2026 é ano de Copa do Mundo. Isso eu tenho duas certezas. O CAC vai aumentar. O custo de aquisição para ter novos clientes vai aumentar. E os impostos vão aumentar no Brasil. Isso quer dizer que você, dono de empresa, vai ter margens de vendas apertadas. O seu caixa vai sofrer com isso. A sua geração de caixa livre, ou seja, aquele dinheiro que sobra depois que você paga tudo, vai diminuir drasticamente se você não aprender a vender mais, reduzindo custos. Vender mais, reduzindo os custos desnecessários que você não precisa ter dentro da sua empresa. E eu não estou dizendo de simplesmente retirar todos os pré-vendedores da sua equipe. Eu estou dizendo para você crescer sem precisar contratar novos pré-vendedores e equipar os pré-vendedores atuais com a IA para que eles se tornem super pré-vendedores, para que eles tenham o poder de fazer 1000 ligações com a IA e depois analisar cada ligação ou receber por e-mail um relatório de quais foram as ligações que têm mais chances de avançarem para que eles possam fazer um segundo touch, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Então é dar super poder para um pré-vendedor. E se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu quero que você comece a seguir o Matheus Maffesoli.